todos e todas. Vamos falar um pouco sobre captura de enxames? Nesta videoaula, iremos falar como fazer captura de enxames alojados ou enxames fixos. Existem várias técnicas importantes para você compreender como manter esses enxames em colmeias racionais. Nesta videoaula, iremos dar exemplo e ensinar você como fazer captura desses enxames. Você sabia que um dos maiores problemas para os apicultores hoje é adquirir enxames para povoar suas colmeias? Nesta videoaula, vamos falar sobre captura de enxame fixo. Porém, existem 4 formas de você, apicultor, adquirir enxames para povoar suas colmeias em seu apiário. A primeira é você fazer a compra de enxames. Hoje no mercado já existem apicultores que comercializam enxames de abelhas, apis. Você pode também fazer caixa-isca para capturar essas abelhas de enxame voador que estão fazendo divisões e migrando de uma região para outra. Você pode também fazer a captura de enxame fixo em troncos e em árvores. Uma outra dica para você, apicultor, adquirir enxames: você que já tem um apiário instalado e já tem enxames com potencial produtivo em seu apiário, é fazer a divisão de enxames. Existem várias técnicas para fazer divisão de enxame. Você vai conferir numa outra videoaula. Nessa, vamos fazer captura de enxame fixo. Confira com a gente. Estamos aqui no município de Santa Luz, na fazenda Nazaré. Estamos aqui com o proprietário, José Silva. A gente veio aqui hoje fazer nossa videoaula sobre captura de enxames. Para você que não conhece, existem 2 tipos de enxame. O enxame voador, que é aquele que está sempre migrando de uma região para outra, e o enxame fixo. Aqui a gente tem um enxame fixo na fazenda Nazaré, está nesse pé de jerema, e fui convidado para fazer a videoaula e fazer uma captura aqui desse enxame fixo com o proprietário da área aqui, José Silva. Já estamos preparados, né? A gente separou nosso equipamento para fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de captura. Tem que ter a indumentária, que é a vestimenta, como você está vendo aqui, né? O macacão, a bota, o véu. Preparando nosso material também, já estamos aqui com o fumigador, já está pronto. E o núcleo, o ninho, que é chamado, onde a gente vai colocar o nosso enxame. Vamos fazer a captura de um enxame fixo. O enxame está aqui, ó. Tá vendo? É um enxame que está fixado numa árvore de jerema, uma jeremeira. E a gente vai fazer a captura desse enxame e colocar no ninho. Bem, já fizemos a limpeza de acesso ao enxame. Depois de ter feito a limpeza, você vai identificar os favos de cria, favos de mel, favos de pólen, favos de zangão. Bem, na captura só vai na caixa, no ninho, os favos de cria, os favos de operária. Favos de zangão e favos de mel são retirados. Você chegando no enxame, a primeira coisa a fazer é identificar a altura e a acessibilidade nas capas ou nos favos. Depois de identificar e você ver que a altura dá para você fazer a captura, você tem que bater a fumaça. A ideia de você usar a fumaça é para você alertar as abelhas que há um risco de incêndio, um risco ao enxame. E esse risco faz com que as abelhas tirem a atenção delas da gente, dos apicultores, e voltem a atenção para as crias e para o mel que está nos favos. Então a gente chegou no enxame, a gente usa a fumaça, bate primeiro a fumaça.
dessa forma. Não precisa usar muita fumaça para não, em vez de você alertar as abelhas para cuidar das crias e do mel, alertar ela que há um risco e ela começar a lhe atacar porque foi muito provocada por causa do excesso de fumaça. Então pouca fumaça, só para alertar ela dessa forma. Durante a captura do enxame, o apicultor deve se atentar aos favos com cria. Ele está querendo capturar o enxame, os favos de mel e alimento não vai na caixa. Só vai na caixa os favos com as crias, as operárias e principalmente a rainha. Tem que se atentar com relação a isso. Após fazer leves baforadas de fumaça, retire os favos na sequência. Atenção! Os favos que contêm crias devem ser transferidos para a caixa de captura. Favos com mel devem ser colocados em balde com tampa para evitar saque pelas abelhas. Os favos escuros com pólen, ressecados e vazios, devem ser colocados em sacos plásticos ou em baldes para serem reaproveitados depois. Favos com zangões não são aproveitados, são retirados e descartados. Corte os favos de cria no tamanho do quadro. Fixe os favos de cria nos quadros do ninho. Os favos de cria devem ser fixados no quadro utilizando uma liga de borracha ou um barbante, na mesma posição encontrada no enxame capturado. Bem, identificou os favos de cria, é só fixar no quadro, como está sendo feito aqui por José. Fixou os favos de cria no quadro, coloca uma borrachinha, prende. Um detalhe importante. Não necessariamente você vai cortar pedacinho por pedacinho e botar cada um em um quadro. O ideal é você encher o quadro todo com os favos de cria. Isso mesmo. Preencher o quadro certinho. Prende com a borracha. E coloca no ninho. E coloca no ninho. Muito bem. Um detalhe importante a ser observado é colocar o favo no quadro na mesma posição que está lá no ninho, como está sendo demonstrado aqui nesse favo. Então, quando for fazer a captura, o apicultor tem que se atentar com esse detalhe. O favo ele tem que ser colocado na mesma posição que se encontra no ninho. Então, tá aqui o nosso enxame. Eu fiz a retirada de dois favos
com crias operculadas e estamos fixando esses favos no quadro, como está sendo demonstrado aqui no vídeo. É muito simples, mas tem que se atentar a esse detalhe. As crias têm que ficar na mesma posição que estavam lá no ninho. Depois de cortado, fixa o favo no quadro, coloca uma borrachinha e coloca o quadro no ninho, como está sendo demonstrado. Pronto, meus amigos. Enxame capturado. A abelha no ninho, a abelha rainha no ninho. E aqui a gente deixou no mesmo local que estava o enxame, para que o enxame estabilize na colmeia. Como vocês podem ver no ovado, né? Já tem bastante operária entrando na caixa. Como vocês podem ver, deixamos a caixa com os quadros, com as crias operculadas no mesmo lugar do ninho, onde estava o ninho, né? Sacudimos o enxame dentro da caixa. Temos a rainha dentro da caixa e aí temos as operárias já sinalizando e adentrando a caixa para que o enxame fique estabilizado. Deixamos aqui durante 5 a 10 dias para depois fazer a retirada da caixa desse local. Bom, acabamos de visualizar no vídeo como fazer a captura de um enxame fixo na árvore. Enxames de apis a gente pode encontrar na natureza de diversas formas. Numa árvore, no tronco de uma árvore e também em formigueiros. Confira uma nova dica agora com nossa técnica em agropecuária, Tainá Almeida, como você fazer a captura desse enxame no formigueiro. Ela vai mostrar vários detalhes e cuidados para fazer essa captura no chão. Observe essas dicas. Na videoaula de hoje a gente vai fazer uma captura, um resgate de apis mellifera no campo, para a gente transferir ela para o núcleo. Vamos fazer essa captura. E o núcleo, ele é um ninho reduzido, só para a gente usar nas capturas aí, ou no transporte de abelhas, enxames pequenos. A gente usa só apenas 5 quadros do ninho. As apis mellifera, elas ficam na natureza em algum local o qual elas fazem seu ninho. Às vezes é num buraco, né, de formiga, num formigueiro, às vezes numa árvore que caiu, um oco de uma árvore, ou uma árvore viva, às vezes na árvore viva ou árvore já morta, às vezes em espaços bem pequenos, né? A abelha ela gosta de espaços pequenos, então ela procura esses locais para fazer seus ninhos. E às vezes esses locais estão em um local, às vezes, de acesso humano, animais, ou o agricultor vai fazer algum trabalho na área, precisa fazer a retirada desse enxame. Então a gente faz o resgate desses enxames para evitar a morte das abelhas, né? Então a gente faz a captura e hoje o objetivo nosso é passar o passo a passo de como fazer uma captura na natureza. Na captura, o máximo possível que a gente puder não utilizar fumaça é o ideal. A gente não quer espantar os bichos, então a gente usa pouca fumaça e vai retirando os quadros, os favos, tanto de mel quanto de cria, e alocando eles aqui nos nossos quadros do núcleo, do ninho.
Isso aí. Uma coisa importante é a gente observar se tem postura de um dia. Se tiver postura de um dia, é sinal de que a rainha está presente no enxame. Então um dos passos a passo importantíssimo é observar a postura. Aqui nós temos crias já operculadas. Não temos larvas aqui. Não temos ovos. Então o ideal é a gente fazer a colocação aqui no quadro. Sempre observar a posição. A posição que o favo estiver no campo, no ninho dela, ele precisa ficar aqui no quadro. Enquadrar os favos de cria nos quadros do ninho. Então é isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente precisa fazer com que o arame penetre no favo para ficar de forma bem organizada. O senhor quer que eu bote outra onde? Outra borracha? Outra? Coloca outra aqui, ó. Essa parte aqui. É mais... Esse quadro aqui, os favos de cria, o mais rápido possível que a gente puder, transferir eles do local natural que elas estavam antes e guardá-los para ficar livre das intempéries. O que é isso? Livre de ventos frios, livre de luz do sol, chuva. O mais rápido possível que a gente puder transferir os quadros de cria para dentro do núcleo, será bem-vindo. O Bobzinho, cadê? O Bob tá aqui. Quando nós ver ela, a gente vai... Deixa eu botar o quadro. Vou botar o quadro aqui. Olha ali, tá aqui. Olha ali, tá bem rápido. Do outro lado, sim. Vamos ver. Não, também. Eu tô com medo dela tá ali. Não, ela tá aqui. A rainha, ela vai ficar sempre onde tem cria. Então, a gente vai observando a mesma posição que o quadro estava na natureza, ele precisa ficar no quadro do núcleo. Será que não cabe outro? Cabe Não, melhor não mexer. Mas se tem sim, coloca ele no meio do quadro, é melhor. Aqui vai ficar no fundo do núcleo. Você colocar no meio? Não, no fundo do núcleo. Sempre aglomerar no fundo do núcleo. A gente ainda não encontrou postura de um dia. Então, estamos em alerta aí para a gente encontrar a postura de um dia, para a gente se certificar de que a rainha está aqui no ninho. Mesma posição que o favo estava no campo, na natureza. Aqui, se vocês quiserem ver direitinho, tem uma abelha nascendo, ó. Ela está aqui, já abriu já o alvéolo para nascer. Então, o mais rápido possível, transferir para o núcleo.
postura de um dia, cadê você? Não. Aqui uma, não, é mel? Postura de um dia. Postura aí, postura. Então já encontramos postura de um dia, então certificamos de que existe a abelha, a rainha aqui nesse ninho. A gente usa as borrachinhas para prender o favo no quadro. Vamos ver se a gente acha a rainha aqui. Ela é uma abelha dócil, viu? Uma abelha muito dócil. Vamos ver se ela pode estar aqui agora. Ela não vai estar no meio das crias, ela vai estar aqui fora das bordas. O ovo de um dia. Ali ela não tá. Não, ela não tá nada, tá aqui. Bota primeiro o quadro. Aqui o lado tá pegado no... Infelizmente na captura, no resgate, a gente acaba perdendo parte das crias, mas não tem problema, né? Porque a gente sempre tem que igualar aí o tamanho do favo ao tamanho do quadro. E às vezes a gente perde algumas crias. Essas borrachinhas, a abelha ela faz a retirada depois, de dentro da colmeia. Coloca o ovo, ela entra, não tem. Se a gente não encontrar a rainha, o máximo possível de abelhas que a gente puder pegar e colocar dentro do núcleo, melhor. Mas por enquanto vamos buscá-la. Provavelmente aqui tem uns restos de favo aqui grudado na casa da formiga, no murundu. Aí provavelmente a rainha deve estar por aqui. Essa abelha é uma abelha dócil. Então assim, para quem não quer fazer captura, a dica que eu dou é vocês fazerem as divisões de enxame de vocês. Busque um enxame para você, uma genética boa, dócil, uma abelha graúda, né? Para vocês estarem fazendo as divisões e estarem aumentando o número de enxames de vocês. Nesse caso aqui a gente está fazendo a captura a campo pela necessidade de resgate dessa abelha desse local para um ninho mais apropriado para a gente estar produzindo e conseguindo
recurso financeiro aí, produção de mel ou de outros subprodutos, para a gente estar comercializando e gerando renda para as famílias. Essa danada. A rainha, ela fica o mais escondido possível e as suas campeiras ou os filhotes que ainda não estão a campo ficam a proteger essa rainha. Então, quando a gente encontra uma aglomeração, quando a gente encontra uma aglomeração, é sinal de que a rainha está aqui por perto, nesse local. Cuidado para não encontrar, não vai ser quebrar. Não deu, não vai encontrar. Aqui não tem como entregar. A abelha rainha, ela se caracteriza pelo tamanho do seu abdômen. E essa genética aqui é uma genética de que a abelha rainha, ela é bem amarelada. Tem o abdômen bem amarelo, alaranjado. Bora dar uma olhada. Uma bisunhada aqui. Ela não para não, ela fica não fica não. Bem característico, ó, a entrada da abelha aqui é que dava caminho para o centro do ninho dela na natureza. Então, o máximo possível que vocês puderem não usar fumaça é o ideal. No início, só dá uma fumigadinha uma fumaçadinha na boca do enxame, do ninho, só para elas se encherem de mel e ficarem mais pesadas e lentas. Coloca umas abelhas aqui em cima. Vai acabar colocando a rainha aí dentro. Mas geralmente, se ela colocar um alimento, ela não vai abandonar. A rainha vai estar aí, não está mexendo aí. Será? Vai observando aí se cai. Fazer a captura com calma, sem pressa. Aqui tem que ter paciência. Com paciência. Ela vai ter embaixo. Quanto tempo aí o rodo? Conseguiu? Vai. A rainha a gente acabou de encontrar, então a gente colocou ela aqui, vamos prendê-la. E agora só vamos colocar ela no fundo de um dos quadros. Então o alvado está aqui, o ideal é que a gente use um quadro desse e coloque a rainha. Coloca aqui também. Eu costumo colocar aqui, com 3, 4 dias ou 5 dias, eu fico lá, suspendo, aí chego para... Então a rainha está aqui. Quando a gente fizer o transporte para um local novo, ao apiário, a gente abre um dos lados dessa gaiola de rainha e liberta ela. O ideal é que a gente capture ela para a gente ter a certeza de que todos os bichos, todos os insetos, todas as campeiras, os filhos que ainda não estão buscando alimento, que não são campeiras ainda, né? Toda a aglomeração do enxame entre dentro do ninho. Então, rainha, a gente já conseguiu colocar. O ideal é que a gente agora feche esse ninho e dê uma fumigada ali para que essas abelhas voem e venham todos para o núcleo, o local onde a rainha está.
já vai, agora é assim que do filho da rainha. Na captura, é importantíssimo que a gente destrua o local aonde era o ninho antigo dessas abelhas, para facilitar a chegada delas no ninho. Nada. Quando a gente captura a rainha, coloca ela na gaiola, é bom também que a gente coloque algumas campeiras junto, né? A gente fala que são as companheiras, né? Para evitar estresse da rainha. Então, a gente já colocou aqui, agora é só aguardar essas abelhas aqui chegarem até o ninho. A rainha já está aqui, você pode perceber que elas já entram, ó. Elas já fazem o caminho, né, ao encontro da rainha. Então, só aguardar com paciência, evitar o máximo possível de morte de operária, para a gente ter um enxame já com um número bem satisfatório de abelhas. Uma abelha dessa tem em torno de 400 mil insetos. Então, apicultor, não deixe seus enxames enxamearem para a natureza. Faça sempre a divisão, né, para evitar a enxameação. E vocês também que ainda não têm enxames para fazerem as divisões, faça a captura de enxames na natureza em locais a qual é necessário ser realizada o transporte, né? Ser realizado a captura. Porque a gente sabe que importante na natureza é a diversidade, né? Independente de nós termos enxames nos nossos apiários, é importante também a multiplicação desses insetos na natureza. Então nós sabemos que são da natureza, né? Então a gente só faz aí a captura em locais onde há necessidade desse enxame ser retirado. O ideal é que a gente deixe esse ninho aqui no local e a gente só faça a remoção dele à noite. Por quê? Porque tem campeiras ainda trabalhando em campo. Então, o ideal é que a gente deixe esse núcleo e pegue ao entardecer e leve para o apiário. Faça o transporte aí dessas abelhas até o apiário. Eu gostaria de agradecer aí a presença, né, a participação de todos. Agradecer a participação do apicultor Manuelito Ferreira da Silva, que esteve presente conosco nessa videoaula, né, e tem aí enxames selecionados em seus apiários, né? Tenham aí enxames com genética dócil, né? Abelha graúda, para assim vocês produzirem e terem aí lucratividade com a apicultura. Nesta videoaula, abordamos os cuidados e técnicas para fazer captura de enxames fixos em campo. Esperamos ter contribuído para a sua prática em campo, na captura dos enxames. Até a próxima videoaula. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.